Maravilha, maravilha. Ah, pessoal, vamos falar de um tema, eu diria, polêmico, tá? Às vezes controverso. Ah, não é minha expertise, tá? Tenho que ser sincero. Tenho muita dificuldade com esse tema, embora eu tenha muita, como que fala? Muita admiração por quem faz esse tipo de trabalho, porque pra mim é um trabalho difícil. Do meu jeito de pensar, do meu jeito de resolver os problemas e tudo mais, tá? A gente vai falar de testes pra gente fechar aí esse roteiro e de metodologia ágil. E, cara, eu vou falar pra vocês assim, eu fiz um curso, fiz alguns cursos de metodologia ágil na IBM assim, e aí eu tava, lógico, eu fico, né, tentando ver o que esse roteiro todo que a gente viu assim, e eu tô bem feliz, sabe, com essas 3 aulas que a gente teve, porque a gente passou por todos os itens assim que são bem pertinentes, assim, são bem importantes dentro da metodologia ágil, tá? E o testes não pode ficar de fora, tá? Logicamente que eu não vou abordar as estratégias de testes ou as práticas ágeis de teste, porque não tem tempo para isso. Seria uma disciplina só disso. E confesso que uma disciplina só disso, de teste, ia demandar bastante tempo, porque é um tema é complexo configurar e realmente utilizar teste da forma mais adequada possível, tá? E lógico, como eu estou fazendo todos os outros itens aqui, eu vou dar meus insights, vou dar meu pensamento, minhas opiniões e contar um pouco da minha experiência com relação a tudo isso, tá? Mas antes até de começar, eu falo por que eu admiro bastante o pessoal de teste, porque eu não consigo ser testador. É uma dificuldade que eu tenho, tá? Vou até fazer um paralelo, vocês vão dar risada agora. Talvez alguém se identifique comigo, mas teste para mim é igual quando eu tenho que ver hora em relógio analógico. Toda vez que eu vou ver a hora em relógio analógico, eu demoro para ver a hora. Eu fico contando os números ali. 1, 2, 3, 4. Ah, agora é 4, daí conto de novo. O outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, agora é 4,35. É impressionante, assim. Desde pequeno, talvez se eu sempre utilizasse o relógio analógico, hoje eu não tivesse tanta dificuldade, não sei. Mas para mim é assim. Daí eu prefiro o relógio digital. Eu tenho um relógio quadradinho da Casio. Sou apaixonado por aquele relógio porque eu olho ali, já vejo a hora, já entendo. E teste, para mim, eu faço esse comparativo porque eu não consigo olhar para o teste da mesma maneira que um testador olha, né? Quando a gente vai fazer o desenvolvimento do software, a gente faz o desenvolvimento viciado, né? A gente testa o fluxo. Na verdade, a gente quer resolver o problema que é o que? Vou fazer um CRUD e quero salvar. Salvou, eu tô dando risada. Pô, funcionou, salvou, né? Só que o cara que é testador, o cara olha o salvar ali e já começa a questionar. Putz, mas e se eu fizer isso aqui? Ah, mas e se eu clicar 2 vezes no botão? Cara, fala pra mim, quem que vai desenvolver uma rotina vai ficar clicando 2 vezes no botão pra ver se salva 3 vezes? Ninguém faz isso, né? Mas o testador, ele é o cara que ele observa essas coisas, ele observa aquilo que não é lógico, aquilo que não é óbvio. E por isso eu tenho essa dificuldade. Porque eu não consigo pensar assim. Eu penso assim, pô, o cara resolveu o problema, já era. Agora eu não fico pensando quais são as possibilidades que eu tenho para quebrar aquilo, né? Para que aquilo realmente é, 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 dê erro, ou falhe, ou por aí vai, né? Então, existe realmente essa questão do viés, né? O cara realmente tem o feeling de teste e o cara tem o feeling de desenvolvimento. E por que eu falo muito isso? Porque hoje, no mercado de trabalho, e a gente vai discutir um pouco aqui quando a gente começar a falar sobre testes, existe uma demanda, uma necessidade de que o desenvolvedor seja testador, entende? Tipo, ó, quando você for pegar a tua task para fazer, você já tem que pensar nos cenários de testes possíveis, né?
todas as possibilidades de bug que possa acontecer. Entende? Então você já tem o desafio natural de fazer aquilo acontecer, e além disso, você tem que ter o desafio agora de testar tudo aquilo, né? Todas as possibilidades. E aí, eu particularmente, aí é minha opinião, e vocês podem discordar totalmente, por isso que eu falo que o tema é muito polêmico, de certa forma, que eu acho que tem que ter uma separação. Eu acho que o desenvolvedor é o desenvolvedor e o testador é o testador. Se o cara consegue ser os dois, maravilha. Mas existe quem não consegue. Eu, no caso, por exemplo, eu sou um cara que não consigo, tenho muita dificuldade para isso. E não ficaria feliz, né? Se tivesse que trabalhar dessa forma sempre. Mas, de novo, é uma opinião minha, né? Não é o que a gente está vendo no mercado de trabalho. Hoje existe realmente uma necessidade de que o desenvolvedor ele saia desse papel e encare outras alternativas aí, tá? Pelo menos é o que a gente vem observando aí com essas mudanças aí, essas adoções aí de práticas ágeis e por aí vai, beleza? Aí vamos dar uma olhada aqui. Então vamos falar de teste ágil, né? Basicamente o teste ágil, eu vou falar uma visão geral, tá? E depois eu vou ter que seguir os slides aqui porque é muita teoria. Mas basicamente o que o teste ágil fala é o seguinte: se você pegar o cascata lá atrás, né? O que você fazia? Você fazia requisitos, análise, projeto, desenvolvimento e teste. Então você tinha uma barreira lá no teste muito grande para que realmente tudo fosse testado, né? Para que realmente validasse se aquilo fazia sentido. Mas você só fazia esse teste só no momento que você entregava o produto. Então, prototipei, fiz as telinhas, blá blá, desenvolvi, aí terminei, agora vai testar. Aí o testador entrava, e muitas vezes o testador não sabia nem o que ele estava testando, né? Já vi muitos cenários disso. E a tendência de não ficar legal era muito grande. Porque o cara, tipo, cai de paraquedas ali, agora teste isso aqui e veja o que acontece. Tipo. E quando isso não acontece, que o Product Owner agora, né? Mas antigamente lá, o analista, ele passava todos os requisitos para o testador e blá, 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 blá. Demorava muito tempo até o cara pegar a manha, porque, tipo, quanto tempo o desenvolvedor, ou o analista, ou quem for demorou para conseguir entender todo o projeto? Demorou um tempo razoável. E aí você termina o software e você quer que o testador entenda aquilo em um dia. Entende? É muito injusto se a gente for olhar. Então, existia várias questões ali com relação ao modelo ou a forma como esse teste era executado, que aí o ágil, na observação, né, ele começa a questionar e ele coloca né, nesse questionamento ele coloca as perguntas do tipo, poxa, a gente pode fazer melhor. Eu acho que se a gente adotar essas práticas aqui, a tendência de acerto é muito maior, né? Da gente fazer um software melhor é muito maior. E isso é muito bem aceito hoje no mercado de trabalho. A maioria das empresas, elas seguem esse roteiro. Lógico que aí minha opinião novamente, existe alguma dessas práticas que eu acho que tem muita controvérsia. Não é tão lindo, maravilhoso como eles falam, entende? É complicado, difícil de montar, demanda tempo e por aí vai. E eu vou falar algumas. E aí eu gostaria que vocês realmente, poxa, na medida do possível, tentassem questionar também o jeito que eu falo ou o jeito que eu abordo esses temas, porque é bem pertinente isso, tá, gente? Tá? Cara, vocês trabalhando com Angular, com esse modelo REST API e tudo mais, vocês vão ver cada tipo de abordagem, cada tipo de teste, aqueles moquito, teste unitário, meu, aquilo é uma maravilha. Tem algumas coisas assim que eu fico me questionando muito assim, se realmente precisa. Enfim, né? São o que a gente, eu diria assim, é o que a gente tem para o momento, né? E aí a gente tem que se adaptar a tudo isso, tá?
Mas seguindo o roteiro, né? Então vamos lá, eu já coloquei assim, isso aqui, lógico, tudo isso que eu tô pegando, todo esse material que eu pego, gente, eu não criei, não tem como falar que fui eu que criei, tá? Nem tenho esse intuito. Esse material tá aí, tá disponível na internet. O que eu fiz é uma coletânea de itens para aula para jogar aqui para vocês, tá? Então eu tenho a humildade de falar, porque não fui eu que criei o ágil primeiro, né? Então eu sigo um roteiro. Eu achei um artigo bem interessante que o cara criou sobre o teste, que eu compartilho realmente dessa teoria. E aí eu estou disponibilizando, mas vamos lá. O papel do testador em time ágil, né? O pessoal fala de QA. Já vou falar o que é a sigla QA. Mas vamos dar uma olhada aqui nessa contextualização que eu acho bem interessante, né? Se você olhar times Scrum, cara, do que eu comecei as aulas para agora, em nenhum momento eu falei de teste. Ou em nenhum momento eu falei de alguém que tem o papel de teste. A gente falou de Scrum Master, a gente falou de... não tá, pessoal? Desculpa. Obrigado, Ivan. Me ajudem, tá? Às vezes eu esqueço. Desculpa. Foi. Muito obrigado. Então, vamos lá. Se vocês olharem aqui na disciplina, eu estou falando de teste agora. E quando eu falo de papéis, eu falei de Scrum Master, eu falei de Product Owner, falei de Project Manager, Developer, whatever, né? Falei de vários papéis, mas não falei do papel de testador ou analista de teste e por aí vai, né? Sendo que é um dos principais, né? Porque quem garante que o que está sendo desenvolvido realmente vai funcionar, né? É o QA, ou seja, é a figura do testador, é o teste, né? Não tem como, né? Você fazer o software se você não passar por uma rotina, se você não passar pelo testador, pela pessoa que vai conseguir olhar para aquilo e vai ver possibilidades, né? De que aquilo possa falhar e que essas falhas não ocorram, né? Eu acho, eu acho o trabalho do cara de teste muito sensacional, entendeu? Porque, de novo, porque eu tenho uma dificuldade com relação a isso, né? E aí, dentro dessa conotação, né? Esse cara, o analista de teste, ele colabora no desenvolvimento do produto. E ele deveria ser responsável ou entrar, né, em todo o ciclo de desenvolvimento do produto, não apenas no teste. Por quê? Porque quanto mais eu entendo do negócio, né, mais eu sei a forma como eu deveria testar e mais eu sei a forma como aquilo deveria funcionar. E quanto mais longe eu tô do negócio, mais difícil de que isso aconteça. E eu já vi muito isso. Testador, o cara não sabia o que o sistema faz. Né? Ele ia em teste viciado, tipo, clica no botão, vê o que acontece. Mas não entende a lógica. E muitas vezes, para você testar uma aplicação, você tem que entender a lógica de negócio, as regras de negócio mesmo, né? Se eu sou mais produto com esse produto aqui, tem que dar um resultado A, né? Mas se acontecer isso, tem que invalidar e por aí vai. Então tem muita regra de negócio. E aí, esse cara tem que estar junto, o analista tem que estar junto. Senão, esse espaçamento faz com que o teste não fique executado da melhor maneira possível, tá? E aí isso vem, gente, se a gente for olhar, isso vem ao longo da história, né? Desde o Waterfall, né? Que era uma fase final lá, se a gente for olhar do projeto, né? Ele não passava, ele não olhava para todas as fases, né? A gente simplesmente chegava na parte de teste e alocava o cara, né? Se você pegar uma empresa de software, era bem isso, né? Eles pagam a gente por hora, então vamos alocar o testador só no final e a partir do final você começa a pagar a hora pro cara. E é errado. O cara tem que estar em todo o processo. Tá? E aí, no ágil, esse contexto, ele cai. Porque no ágil, percebe-se que o testador ele tem que estar envolvido em todas as fases do projeto. Ele tem que estar envolvido desde o início até o fim, até a entrega.
tá? E aí, por que disso tudo, né? Por que esse cara, o QA, por que ele tem que estar junto no planejamento? Por que ele tem que ser uma pessoa extremamente importante? Porque ele tá ali para ajudar, entende? Ele tá ali para fazer com que o planejamento seja muito melhor. Como? Né? Aí ele coloca ali critérios de aceite, ou seja, como é que eu sei que essa rotina tá feita? Como é que eu sei que essa rotina ela deve ser entregue da melhor maneira possível? Que critério que você está utilizando, né? E aí, muitas vezes o desenvolvedor ele não sabe como faz, qual que é o melhor critério ou o que o cliente espera. O desenvolvedor simplesmente sabe que ele tem que fazer aquilo funcionar. Ah, mas se o cara fizer isso ou o cara fizer aquilo, mas se o cara tentar isso, tentar aquilo, né? Às vezes você faz umas coisas toscas assim, tipo, testador é fogo por causa que eles viciam nisso, né? Você faz uma telinha de cadastro de usuário, né? Daí você termina, daí o testador vai começar a testar. E aí eles começam com uns testes bem toscos assim, né? Pega o nome do usuário e digita um nome gigantesco. Vê o que acontece. Aí dá um erro lá de truncate. Pá, aí você vai lá e arruma aquilo, né? Básico, né? Daí tem idade, aí o cara digita uma idade negativa. Pô, mas como é que você não testou isso, né? Tipo, do teu teste você tá preocupado em fazer o botão salvar realmente salvar, né? Você não tá preocupado em digitar uma data inválida. Ou uma data uma idade inválida. Aí você tem CPF, né? Aí o cara digita lá 00000. Puta, não tava lembrando do CPF. Então, são coisas assim triviais, mas que você, na hora que está desenvolvendo, você não olha, você simplesmente quer que aquela rotina funcione. Então, essa figura vai ajudar a fazer esses critérios para cada tela, né? E, porventura, ele vai auxiliar a fazer mesmo os testes automatizados, ou seja, tem coisas ali que a gente já consegue automatizar, né? Que se alguém fizer alguma coisa errada, não vai passar o teste, né? E, consequentemente, a tua rotina, o que você vai estar fazendo, ter uma garantia, uma qualidade muito maior, né? Então, a figura do testador, eu vou colocar assim, ele é muito importante para fazer essas definições, para fazer mesmo, para ajudar que na hora que a gente está desenvolvendo, na hora que você está fazendo o produto, esse produto saia com qualidade, tá? E aí o ágil vem com isso, ele vem com essa ideia de colocar realmente o testador sempre, desde o início, não com uma figura que vai aparecer só no final. E aí ele vai fazer, né? Ele vai realizar os testes, né? Propriamente dito. E aí, gente, teste tem vários tipos, né? Tem desde teste unitário, teste caixa branca, caixa preta, né? Que fala, né? Se a gente for olhar lá na engenharia de software, né? Que caixa branca é teste, vai lá, JUnit, no fim das contas, quando eu tô falando de Java, né? E caixa preta o cara olha a telinha, clica no botão, preenche os dados, clica no botão e vê se salva, né? Então, esse cara, o testador, ele vai ser responsável por dizer o que a gente tem que testar e qual a maneira como a gente testa, né? Ele que deveria ou deve estipular os critérios, né? E aí entra alguns questionamentos. Mas quando que esses testes têm que ser feitos? Quando que eles têm que ser realizados? Só no final do projeto? Né? E aí existe umas máximas, né? A gente pode fazer o seguinte. Depois que a gente termina as tasks, né? Que eles vão sendo entregues, vamos dizer assim. Você faz o teste daquilo. Pode ser uma. Eu não gosto. Eu acho assim, ó. Que no Kanban, eu acho que a gente tem que ter uma coluna de teste. Entendeu? E aí quando eu coloco a task para teste, e aí entra os critérios de aceitação de teste, para depois mover aquela task para Done. Eu penso da seguinte maneira, né? Eu penso dessa forma. E aí você coloca os critérios ali que você quer estipular. Mas, de novo, não existe uma regra, uma receita que diga, é assim que tem que fazer, acabou. Tá? Se existir, vocês me avisam. Colocam aqui que eu olho, leio e mudo totalmente minha concepção, tá? Mas pelo menos nos projetos que eu venho trabalhando, o que a gente vem na IBM fazendo é isso. A gente move para teste, o testador tá junto, né? A gente faz o critério de aceitação ali,
faz o teste em cima daquilo e aí a gente move a task para Done. Eu acho bem legal trabalhar assim. Eu gosto de trabalhar assim, tá? Acho que fica confuso você mover a task para Done sem testar, entendeu? Né? Mas existem essas possibilidades, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Se a gente for olhar no ágil, o teste, tá? Aí eu estou sendo redundante, mas o teste no ágil não existe mais aquela ideia de você fazer teste só quando está tudo pronto. Não. O teste acontece o tempo todo. O teste acontece, a figura do testador ele vai estar presente em todas as etapas, porque ele precisa entender do negócio para que o teste realmente saia da melhor maneira possível. E aí ele vai ser o responsável por fazer os critérios de aceitação do teste, por determinar quando que uma task realmente está testada, tá? Para que daí você possa mover para Done. Pelo menos esse é o critério, essa é a forma de aceitação que eu vejo. Beleza? Que eu acho que funciona. E aí, nesses critérios de aceitação, existem várias possibilidades que a gente vai discutir. Beleza? Aqui, acho que foi 2 vezes. Tá, mas o que é o QA, né? Quem que é esse cara, né? Do inglês é Quality ou Quality Assurance, ou garantia de qualidade, né? Ele é um termo, né, muito disseminado aí no desenvolvimento de software e o principal objetivo é garantir que você entregue alguma coisa com a qualidade esperada, ou seja, vou entregar essa rotina para o usuário, a hora que o cara clicar no botãozinho não vai ficar aparecendo uma tela azul para ele, do Windows lá, né? Apesar que o software não tem esse poder, né? Mas imagine lá, o QA lá quando o Bill Gates foi apresentar lá o Windows lá, é o 98, né? Que deu tela azul, entendeu? Como assim? Entende? Mas você sabe que aquilo acho que salvou a gente, o desenvolvedor, né? Porque toda vez que acontece um bug, né, em produção, você sempre vai falar isso, né? Você fala, poxa, se até o Bill Gates lá deu tela azul, imagina eu, né? Então, aquilo lá teve um porquê na história, né? Se for olhar. É divertido. Mas a ideia é essa. Tá? Então, essa que é a ideia do QA. Aí a gente tem lá o QA Agile, QA Coach. Tudo é coach agora. Coach. Deve ser alguém que não domine apenas técnicas de teste, funcional, automatizado, e que seja capaz de educar times sobre as perspectivas de qualidade. Ou seja, esse cara, o QA, ele vai entrar realmente e ele vai ajudar a equipe, ou pelo menos deveria, né? Que é o coach, ajudar a equipe a disseminar quais são as estratégias de teste que a gente vai utilizar dentro do projeto. Porque toda vez que chega um newcomer ou um novo desenvolvedor, como é que você vai explicar para ele como que a gente está trabalhando, né? Então esse cara, ele tem que estar envolvido realmente para dizer, a gente está fazendo teste unitário, estamos utilizando TDD, BDD, whatever, né? Dessa forma, né? E aí você vai ter que trabalhar assim. Então, toda vez que passar para teste, pressupõe que você fez isso, e nos critérios de aceite a gente vai olhar isso para ver se está funcionando, para que a gente possa colocar como dono. Tudo bem? Né? Então realmente existe, ou deve existir, essa pessoa dentro da estrutura. E se vocês forem no mercado de trabalho, vocês vão perceber que tem muita vaga para isso também, porque realmente é a pessoa que vai ajudar com relação a isso, tá? E aí eu gosto bastante quando você fala, desculpa, eu gosto bastante quando você coloca o papel, quando você tem esse QA, porque existem interpretações desse conceito de teste dentro do ágil, e algumas interpretações me incomodam, principalmente quando no tocante o desenvolvedor tem que testar, entende? Cara, e aí por isso que eu falo que é polêmico, porque pra mim, eu não penso dessa forma, não consigo compartilhar dessa ideia, que o desenvolvedor tem que ser testador, entendeu? Eu acho que tem que ter a figura do QA fazendo, delimitando as estratégias, e aí você segue aquilo, né? E realmente auxiliando, porque se
Se ele não auxiliar, como é que você vai fazer? Eu vou chegar lá, que nem falo do TDD, né? Que é o Test Driven Development. A primeira coisa que você faz antes de escrever de desenvolver uma tarefa é o teste para ela. Caramba, eu vou ter que fazer o teste daquilo, eu vou ter que pensar em todas as possibilidades. Quais são todas as possibilidades? Entendeu? Qual é o mínimo esperado? Entendeu? Então, é, é curioso. A Erika, eu já vi que a Erika gosta, né, Erika? Você compartilha desse viés. Peço que o teste unitário é responsabilidade de quem desenvolve, não de quem. Olha lá, eu falei que é polêmico? Já deu polêmica. Eu tenho muita dificuldade com o teste unitário. Entendeu? Então, assim, eu acho que é polêmico, entende? Aí tem a teoria, tá? A teoria, o que a teoria fala, mas na prática, sei lá. Porque fica muito vago o que o teste unitário tem que. Qual que é a completude do teste unitário? Eu já vi teste unitário, por exemplo, quando você está falando de full stack, você tem o teste unitário de front, você tem o teste unitário de back, você tem o teste unitário, por exemplo, de service, teste unitário da API REST. E aí você fica perdendo tempo fazendo teste unitário. Tá, tô colocando minha opinião, tá? Não tô falando que isso tá certo. E às vezes você demora 2, 3 dias para fazer um teste unitário funcionar e tua rotina não funciona. Entendeu? Eu acho que é um conjunto. Entende? Eu acho que a pessoa que desenvolve, ela tem que ter a responsabilidade de entregar algo de valor. Entende? Eu preciso entregar algo, eu preciso desenvolver algo. Agora, a qualidade e a testabilidade, eu acho que tem que ter um conjunto aí. Eu acho que não fica legal você jogar essa responsabilidade de garantir toda a qualidade e testabilidade só para o desenvolvedor, entende? Assim como você também não pode jogar toda essa qualidade e responsabilidade para o QA. Então, aí é eu falando, tá, Erika? Eu penso que tem que ter vamos dizer assim, uma comunhão aí, né, das partes. Mas eu entendo o que você está falando. Eu já vi muita briga com relação a isso. Tipo, o desenvolvedor é responsável por fazer JUnit, acabou. Tem que fazer. Aí faz Mockito, faz aquela montoeira de coisa lá no Java pra fazer passar. Podem definir teste unitário? Não entendi a pergunta. Teste unitário é assim, ó. Putz, vai ficar difícil falando, mas vamos lá. Pense assim. Vocês tiveram disciplina de Java já, né? De Spring Boot. Vou dar o exemplo do Java, que é o que eu mais me familiarizo, tá? Se vocês tiverem outros exemplos... Putz, vocês não tiveram nem Java. Como é que eu posso falar alto nível isso? Mas pense assim, ó. Pense assim. Eu vou fazer a rotina para salvar um usuário. Beleza? Então eu vou lá no Java e vou construir os componentes lá. Se é uma API REST, eu vou fazer o controller, que ele vai receber lá um JSON com os dados do usuário. Aí depois eu faço um service, que vai fazer as validações ali, que é regra de negócio. E depois eu uso o JPA Repository para salvar isso no banco de dados, para fazer persistência. Tá? Aí pensa assim, quando que eu vou conseguir saber se ele realmente está salvando ou se ele realmente funciona e tudo mais? Uma das alternativas é você, por exemplo, usar o Postman, que ele é um simulador de requisições HTTP e ficar testando ali, mandando as informações para salvar lá. Né? Geralmente o desenvolvedor faz isso. Tá? Mas você pode fazer um código Java, tá? Que é um teste unitário. Você pode escrever ele, que ele testa isso para você. Por exemplo, ele faz uma requisição HTTP ali dentro. Ou você pode já chamar o serviço direto. Ou seja, o teste unitário nada mais é do que um código que você cria para testar uma funcionalidade sua, tá?
é isso. Então, toda vez que você escreve uma rotina, e olha lá, quando eu falei isso, a Erika até colocou claro, né? Toda vez que você vai, então, você pegou a funcionalidade, se fizer na mão, conta? Não, você tem que fazer o código quando você está fazendo o TDD, por exemplo. Então, pensa lá, a gente está seguindo o TDD. Então, o que vai acontecer? Eu peguei a rotina lá para salvar o usuário. Isso, teste unitário é parte da aplicação. Eu tô lá, peguei o cadastro de usuário. O que eu vou fazer? Eu vou escrever o teste para ele. Ó, então eu vou testar o salvar, vou testar o alterar, vou testar o excluir, vou testar o deletar. E aí eu faço alguns cenários alternativos com as regras de negócio que foram me passadas. Eu vou testar caso, por exemplo, eu vou testar a situação onde eu salvo um usuário com a idade negativa. Vou testar a situação onde eu salvo o usuário com dados faltando, né? E aí eu vou criando minhas assertivas, né? Ó, primeiro eu vou fazer o teste de salvar, passou. Vou fazer o teste de editar, passou. Vou fazer o teste de excluir, passou. Vou fazer o teste agora, ele tem que dar um erro porque eu vou jogar o nome, eu vou jogar vazio. Deu erro, passou o teste. Você tá entendendo? Então o teste unitário nada mais é do que validar a rotina que você escreveu para ver se ela realmente faz aquilo que ela deveria fazer. Beleza? E aí, ó que legal, fomenta. E quando vocês participam é muito legal isso, tá? E de novo, eu não sou dono da verdade não, tá? Eu só coloco minha opinião. E às vezes eu coloco minha opinião pra fomentar mesmo a discussão, sabe? Tá? E aí a discussão, que é o que a gente tá chegando, tá, temos, vamos fazer a parte de desenvolvimento, estamos utilizando as práticas ágeis. Existe uma prática ágil que é o TDD, BDD e por aí vai. Vamos usar ou não? Tá. Primeiro ponto é esse. Tá, vamos usar, porque a gente quer garantir a qualidade e testabilidade do que a gente está entregando. Beleza? Qual é a forma como a gente vai usar? Qual é o mínimo que eu tenho que testar? Né? Qual que é o critério de aceitação para cada task? Né? Então, eu penso que o QA ele não vai ser responsável por fazer o desenvolvimento de JUnity. Nem dá, tem que ser realmente o testador, se a gente partir dessa prática. Né? Só que eu acho, na minha visão, que o QA ele tem que ajudar o teste, aliás, ajudar o desenvolvedor a realmente escrever essas rotinas de teste da melhor maneira possível. Então, por isso que eu falo que não é uma tarefa que você pode jogar responsabilidade tanto para um quanto para outro. Tá? Não é certo você pegar e fazer só teste funcional, por exemplo. Né? Sei lá, vai lá, desenvolve tua rotina, tal, chega na parte de teste e fala pro cara, faz só teste funcional aí e acabou. Assim como eu não acho válido também você jogar toda a responsabilidade pro desenvolvedor. Eu acho que tem que ter um bom senso, entende? E tem que ter realmente a figura do que é para dizer, qual que é o caminho que a gente vai trilhar. Né? Às vezes o projeto não tem tempo hábil, sei lá, para fazer teste unitário. Né? É maravilhoso, lindo, mas não tem tempo, não tem dinheiro para isso. Porque você sabe que para fazer teste unitário vai tempo. Mas o teste unitário garante lá na frente que se eu fizer alguma alteração dentro da aplicação, eu tenho certeza que não vai impactar outras coisas, porque todo mundo tá tudo cheio de testes unitários, os testes unitários se passarem é porque tá tudo ok. Maravilha, né? Esse é o intuito do teste unitário, é fazer a cobertura, né? É ter certeza que se você modificou algo aqui, não impactou em outro lugar. Mas exige tempo, não tem como negar. O desenvolvimento fica um pouco mais lento em determinado momento, porque é mais rotina, é mais código que você tem que escrever, né? É mais validação que você tem que fazer. Então, é muito legal essa discussão, né? Do QA, da parte de desenvolvimento de software e dessas práticas, entende? Mas eu confesso que tem algumas coisas assim que eu já vi funcionando, que são legais, outras coisas que eu só vi na filosofia mesmo, assim. Eu só vi o pessoal falando, mas na hora de usar mesmo... tem empresas que conseguem, por exemplo, não sei se já ouviram falar daquela Wipro. O Wipro. É bem famosa aqui em Curitiba. É indiana lá, eles contratam muita gente. Aí tinha um amigo meu que trabalhava lá no projeto da Mastercard. Isso. E lá eles usavam, cara, tudo que era top de tecnologia os caras estão usando. Por exemplo, microserviços os caras usam. E os caras usam essas validações, esses testes unitários, essas questões, tipo,
ao pé da letra, né? Conceito de definition of done, com critério de aceitação de teste, rotina, ou seja, valida a rotina, serviço, valida REST API, valida tudo. Ou seja, esse conceito que você falou do CI/CD, o que é o DevOps, ou seja, tudo que eu entrego, que vai no pipeline, vai rodar os testes unitários para ver se não quebrou, se quebrou, volta, por que está quebrando, o que o cara fez de errado e tal. Então existe uma maturidade muito grande. É o único lugar assim que eu vi realmente do pessoal que trabalhava assim, que chegou nesse nível legal assim. Lógico que tem outros, né? Aqui dentro de Curitiba, várias startups também que utilizam esses conceitos que são bem legais assim. Mas existe essa discussão e eu acho que é uma discussão muito válida. E de novo, eu penso assim, ágil é flexibilidade, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que atender o cliente em primeiro caso, tá? Não. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Não deveria, mas vou dar um exemplo. Eu trabalhei em um projetinho. Foi uma. Se eu não falei aqui, eu vou falar a primeira vez, mas vamos lá. E aí podem me criticar. Era um projetinho para Fiocruz. Eles têm ali no Lactec, ali no SIC ali, né? Eles têm um biotério ali. Já devo ter falado isso. E cria ratinho, essas coisas lá. E eles criam um software para isso. E aí eu lembro que a Dani me chamou para trabalhar nesse projeto. E é um projeto muito pertinente, assim, bem legal. E aí ela chamou mais 2 desenvolvedores. E os caras vieram da Wipro, assim. E aí os caras vieram com várias coisas legais da Wipro. Entende? Né? Tipo, vamos fazer front Angular, back Spring Boot, vamos fazer com... O cara queria usar microserviço, vamos fazer com todas as teorias de TDD, BDD. O cara utilizou até uma ferramenta do Java lá para fazer BDD. Você escrevia, tipo, em inglês mesmo, né? Eu como tal, e ele mapeava as rotinas de teste que tinha que testar, tal. Era um negócio assim absurdo. Só que os caras pagaram e a estimativa do software foi de 5 meses. Tipo, era de março, abril, maio, junho, julho, agosto. Era para estar pronto. E aí eu entrei no projeto, pô, como era legal essas coisas, eu até deixei, sabe, acontecer. Qual que foi o resultado? A gente nunca ia entregar aquilo em 5 meses. Com aquela gama se a gente fizesse o simples, fizesse uma API REST, fizesse isso, fizesse aquilo, era razoável de entregar, mas com aquela gama de itens, TDD, BDD, fora as rotinas, microserviço e por aí vai, inflou o projeto. Resumindo, o projeto que era para ter entregue em 6 meses foi entregue em 1 ano e 2 meses. Tá? E você não ganhou para isso. Então, eu só estou trazendo um questionamento aqui e uma experiência para que realmente vocês reflitam nisso, que é o quê? Eu sei que essa prática é linda, maravilhosa, mas será que essa prática ela está adequada para o projeto que eu tenho que fazer? Esse projeto que eu tenho que fazer, com o tempo que eu tenho que fazer, se eu colocar essa prática, impor essa prática, eu vou conseguir entregar? Então, sim, eu só coloco essa pulga atrás da orelha para que a gente realmente pense. Eu não estou falando para não fazer, muito pelo contrário. Eu sou a favor de várias dessas práticas aí. Mas eu fico meio com a pulga atrás da orelha porque não são triviais. Fazer teste unitário não é trivial. Entendeu? Usar Mockito, fazer aquela fumaça. Como é que você utilizar... Porque quando você faz o Mockito com Java, principalmente, às vezes você tem que simular banco de dados. Porque tem banco de dados que não está ativo ali para você fazer a rotina funcionar. Enfim, são vários itens ali que às vezes você acaba perdendo mais tempo com o teste unitário do que realmente com a rotina funcionando. Então é nessas coisas ali que eu fico muito pensativo. Tá? Mas eu concordo que realmente o desenvolvedor tem que ter sim essa responsabilidade. Tá? Mas eu acho que essa responsabilidade tem que ser compartilhada. Né? E aí a gente evolui, né? Pro teste tradicional versus teste ágil, que tem tudo a ver com isso,
né? O que o teste tradicional fala? Cara, o desenvolvedor só desenvolve. Entrega, aí o testador pega tudo aquilo e testa. O desenvolvedor não é responsável. E aí eu reforço a tua fala, Erika, porque é muito legal mesmo, né? Daí a pessoa que desenvolve não tem responsabilidade pela qualidade e testabilidade de nada. Ou seja, ele simplesmente vai lá, faz a rotina, aperta o botão, entrega e fala, agora se vire. Aí vem um monte de bug, né? Por quê? Porque o cara não fez o mínimo de teste ali, entendeu? Então, sim, existe realmente uma questão que é esse treinamento, existe mesmo um critério de aceitação, e aí o desenvolvedor ele vai ficar safo, né? Falar, pô, peraí, para eu entregar eu tenho que fazer isso, se eu não fizer vai dar chabu. E aí essa é a diferença realmente do teste tradicional para o ágil. O ágil realmente ele coloca isso como boas práticas, né? Para que você realmente faça essas atividades e para que você realmente entregue um produto com uma qualidade maior. É fato, né? Então essa que é a, vamos dizer assim, a diferença crucial, né? Que se você pegar lá no cenário antigo, o que acontecia? De novo, né? Você fazia toda a questão de desenvolvimento, daí depois no final você entregava uma documentação pesada para o testador, falava para ele, lê esse troço aí e se vira testar. E aí o cara testava, rotina que era crucial do cara testar, o cara não fazia ideia de como que testava, porque ele não participou daquilo, não falou com o cliente não deixou claro e blá blá blá. E aí? Entendeu? E eu já vi muito disso. Vou falar uma coisa para vocês. O que eu já vi muito nessa vida é o seguinte: o Product Owner testando. Já vi muito isso, por quê? Porque acaba que o Product Owner ele é o cara que é o único cara que entende do negócio, das regras de negócio e tudo mais, e se ele não testar, ninguém testa, porque não tem como saber se o troço funcionou. Então acaba que o Product Owner, pelo menos na minha visão, tá? Ai, Erika, muito obrigado. Acaba que o Product Owner é o QA, entendeu? Tipo, ou ele testa pra saber se vai ser. Não dá, porque o testador não consegue testar, porque o testador não fica no dia a dia, entende? Então, essa teoria, ela coloca realmente que a maneira mais adequada realmente é ter essa figura. Então acaba acontecendo isso. Mas coloca pra nós, Érica, como é que eles fazem lá? Qual o teste que eles fazem? Eles fazem só teste unitário? Eles fazem TDD? Legal você trazer experiência. Vocês conseguem me ouvir? Consigo. Então, bem, eu não vou deixar entrar no meu projeto teste uma entrega não testada, né? Então, Uhum. tudo que a gente tem na aplicação tem, no mínimo, testes unitários e algumas têm testes de integração. Aí, depois disso, então eu vou lá, coloco disponível em ambiente de homologação, depois da revisão, depois de revisado e aprovado, né, por no mínimo uma outra pessoa. Aí faz o peer review lá, E né? aí nós, é isso, daí nós mesmos testamos, né? Aí quem entregou, testa, por exemplo, chama o endpoint em, sei lá, criar uma chave Pix, né? Aí eu alterei uma resposta, aí eu vou simular essa situação, fazer uma chamada em uma log testando essa entrega. E aí, beleza, testei, e aí eu passo para a pessoa de produto, e aí eu falo para ela, testei, testa você aí do seu teste. Só que daí essa pessoa de produto, ela tem pessoas sim que vão pegar lá um Postman, uma coleção e vão fazer várias chamadas, e tem pessoas que vão pegar, por exemplo, abrir o aplicativo, por exemplo, de Homolog e tentar criar uma chave para se deu errado, entende? Aham. E aí, depois que ela aprovar, então beleza, vai estar esperando release. Né? Então, esperando o release já está revisado, testado, documentado e esperando ir para produção. Show de A gente bola. faz assim. Não, vocês estão fazendo. Não tem nem o que eu falar, né? Vocês estão fazendo bem ágil mesmo. É bem o que a teoria remonta, né? Sensacional. Eu confesso que aqui no projeto que eu tô na IBM não tá nesse nível, não. Das consultorias que eu dou,
tá mais encaixado, assim. Ah, mas o nível que você fala realmente é o nível, tipo assim, vamos dizer assim, de boss, assim, teste, top do que a teoria fala, né? Realmente, você faz ali o teste unitário, depois você coloca no ambiente ali. Eu gostei dessa ideia do ambiente de homologação, né? Geralmente tem às vezes tem a pipeline de teste, tem uma diferença ali, uma ou outra, mas sim, tem que colocar no ambiente de homologação para você poder validar, ver se está batendo e depois você gera a release. Legal, legal. Bem legal a tua colocação. Beleza, vamos seguir aqui. Ah, Aí aqui ele está falando aqui, tá, pessoal, nessa parte teórica, né, dessa mudança de paradigma, vamos dizer assim, do teste tradicional para o ágil, basicamente é isso, né? Poxa, você não pode ter essa fronteira muito grande do testador para o desenvolvimento. Você tem que integrar, você tem que estar mais junto ali, vamos dizer assim. Senão realmente você vai entregar alguma coisa que vai dar muito bug, muito problema, tá? Deixa eu pular aqui. E aí entra aqui, ó. Essa é legal, né? Vocês vão gostar dessas frases aqui. Quando você tem essa fronteira, então, muito grande, né? Aí acaba ouvindo esse tipo de coisa. Ah, mas os devs me largam de qualquer jeito para testar. Os QAs estão atrasando a entrega do produto porque nada passa. Ah, daí eu sou maior, achei 30 bugs no último release. Né? Os devs são incompetentes, eu não vou testar o software que eu desenvolvi. Os QAs são pagos para isso. E por aí vai. Então existe, não tem como negar, existe uma briga aí, entendeu? Tem diminuído, né? Porque o pessoal. Porque assim, gente, ó, quando começou a ágil, você saía do processo unificado e você ia pro ágil, veio uma briga muito forte, porque ninguém aceitava. Principalmente desenvolvedor das antigas. Os caras falavam, meu, isso aí é frescura. Não dá pra ser assim, não funciona e por aí vai. Né? E aí os caras foram indo, ainda mais com essa moçada nova, vocês chegando, né? As coisas foram mais aceitas e o paradigma foi muito mais aceito. E aí quando você vem para essa outra forma que é o quê? Pô, a gente tem o teste tradicional e agora a gente vai pro teste ágil, cara, é de novo quebrar um paradigma. E eu tô nisso. Eu não vou falar que eu tô fora. Eu olho para isso e falo, pô, mas é isso, eu vou ter que ficar testando tudo. Entendeu? Eu já tô desenvolvendo, né? Eu não sou testador, não sou pago para ser testador, eu vou ter que testar. Então existe essas pérolas, não tem como, mas é porque é um paradigma. Era sempre foi feito assim. Eu tô acostumado a fazer assim. Agora o cara chega para você e fala: "Não, agora você não vai fazer mais assim. Agora o certo é fazer dessa forma". Então existe realmente uma curva aí de negação, entende? Mas o benefício é muito grande. Não tem como não ser, né? Eu adoro essa ideia de teste de cobertura. Aqui, né, eu trabalhei num projeto que chegou ao cúmulo. O cara fez o seguinte: tinha uma rotina lá. A rotina fazia XYZ. Aí tinha que alterar aquela rotina. O cara, ó, agora tem que fazer isso aqui, ó. Daí o cara falou: cara, eu não tenho ideia de onde que essa rotina está sendo usada. E se eu mudar aqui, pode impactar em um monte de lugar que eu não faço ideia. O que o cara fez? O cara copiou aquela rotina. Isso, sim, vai sempre ser dele ou do Scrum Master, né? Dependendo das práticas que você colocar. O que acontece? O cara pegou, copiou aquela rotina de código, colocou um nome no final, 2, e fez alteração ali, e aí a partir do momento do ponto que ele tinha certeza, ele chamava aquela rotina nova. Então ficou duas rotinas iguais. O cara só fez isso porque não tinha como rastrear. E quando você faz o teste unitário, cara, se você fizer isso e vai ter várias outras rotinas que chamam, as outras rotinas vão quebrar, não vão passar. E aí você garante a qualidade do teu software. Então, assim, tem muita vantagem. Tem muita vantagem. Mas eu vou na tua linha, Márcio. Eu acho assim que essas práticas não tem como negar, tá? É realmente, como o Scrum é flexível, realmente eu diria que é mais o Scrum Master
né? Do que qualquer outra pessoa assim. Mas, de novo, a gente vai em cima do que a teoria prega, né? Ah, aqui eu fiz 2 vezes. Olha lá, ó, que a Erika colocou. Erika, você colocou bem essa frase ali, ó. Você colocou de uma forma diferente, mas ó, faz muito sentido. Francamente, cara, a gente não pode colocar uma tese como Done se ela não tem sido testada, ou seja, se o cara não garante. Testou, fez a validação, né? Vai funcionar, entendeu? Então esses critérios eles são muito importantes, né? E existem algumas técnicas, né? Ah, algumas práticas para tudo isso, tá? Então você tem o PO, Product Owner, né? Que é o cara que entende do negócio. Então o QA ele vai ajudar o PO a criar, a fazer esses critérios de aceite. E aí, cara, fica fácil para quem é desenvolvedor quando isso chega. Pô, se tá ali, ó, para você aceitar essa task, essa user story, tem que ter isso, tem que validar isso, tem que validar aquilo, validar isso, validar aquilo. Pô, aí eu vou conseguir fazer certinho. Porque eu sei que eu vou ter que fazer um teste para salvar, para alterar, para editar. Eu tenho que fazer um teste para caso o cara tenha uma regra de negócio XYZ e por aí vai. Fica muito mais fácil. E aí existem algumas práticas, né? Aqui eu coloquei 2, que é o ATDD, que é o testes de aceitação. Ele é um pouco diferente do TDD, tá? Cara, deixa eu ver se eu não tô falando bobagem. Ou se ele é uma evolução do TDD. Eu vou ter que dar uma olhadinha, porque, como eu falei, eu não sou especialista em teste, tá? Embora deveria, tá? Mas tem o ATDD, que é o Desenvolvimento Orientado a Teste de Aceitação, ok? Ou seja, basicamente TDD, o Test Driven, tá? O BDD, que é o Behavior, que é uma evolução, é um pouquinho acima. Eu diria que o BDD ele junta com o ATDD. Porque o ATDD é como se fosse mais específico. E o BDD é como se eu falasse numa linguagem mais alto nível e essa linguagem alto nível se transformasse nos testes que precisam ser desenvolvidos para garantir o comportamento esperado. Ok? E aí tem Specification by Example. São 3 exemplos aqui, ó, que eu acho que são bem legais. E ele entra aqui na teoria para ajudar os devs a escrever os testes unitários automatizados. Pô, aí é o X da questão, tá? Por que o dev reclama? Ah, tem que fazer teste unitário, babá. Porque é como se você tá entendendo, você tá tentando entender no jeito aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar assim, ó, no meio termo, né? Eu quero chegar no ponto que não pode ser uma tarefa jogada para um e para outro. Não pode ser jogada para o testador. Ah, testa aí, se vira. Você ganha para isso. E não pode chegar para o desenvolvedor e falar, não, testa aí, cara, você não está fazendo direito. Tem que ter meio termo. E aí, esse cara, vamos dizer assim, o QA, né, que seja PO, que seja quem for, ele tem que realmente ajudar o desenvolvedor não a escrever o teste automatizado, mas ele tem que ajudar o desenvolvedor a entender o que ele precisa testar, ou qual que é o critério que ele precisa ter para entregar algo. Entendeu? Que são coisas simples. Pô, cara, se o nome do usuário é 255 caracteres, cara, e se o cara digitar 300, pô, você tem que validar isso na tua rotina. É o mínimo do mínimo que eu espero. Só que se você não falar, o cara não vai fazer. Ah, mas o cara deveria saber. Ah, a gente deveria saber muita coisa nessa vida. Entende? Então, assim, o meu ponto de vista, e a opinião minha mesmo, pra mim, quando a gente tá falando de teste ágil, é bom senso, entende? Entre as partes. E também não fazer mais do que realmente é necessário, do que realmente o cliente vai pagar. Entendeu? Se o cliente está pagando para você ter essa qualidade, legal. Se o cliente não está pagando, você vai impor?
Não, vamos fazer BDD, TDD, tem que ter. Mas o cliente não vai pagar. Você vai ter prejuízo, mas tem que ter. Entendeu? Eu não consigo pensar assim. Não consigo. Entende? Eu acho que tudo depende. E aí entra muito no que o Márcio falou. Depende do cara que tá ali em cima que vai definir. Ah, a gente vai ter ou não vai ter. Porque tudo é dinheiro. Tá? O mundo maravilhoso, aliás, utilizar as práticas da melhor maneira possível, ainda mais nesse exemplo que a Erika falou, que foi sensacional. Cara, é o cenário perfeito, mas muitas vezes também é difícil chegar nesse nível de maturidade. Entendeu? É o ideal. Mas às vezes você não tem dinheiro ou até demanda para chegar. Então, eu acho que tudo é bom senso, tudo vale observar. Mas a teoria tá aí, a teoria diz isso, é simples de observar, né? Você vendo a teoria aqui e da maneira que foi representada, você consegue observar, é isso que tem que ser feito, tá? E aí? E aí existem algumas tarefas a mais que o Key tem que fazer. Existem, pessoal, testes automatizados de funcionalidade, tá? Tem uma ferramenta que faz isso, acho que é o tal do Selenium, uma ferramenta bem famosa. Eu nunca vi, cara, o pessoal fazer aquele troço funcionar, sabia? Eu não sei se vocês já viram essas ferramentas que automatiza a tela mesmo. Tipo, o cara ele entra no sistema, loga lá, daí clica no botão, faz isso, faz aquilo e tal. Tem umas ferramentas que prometem fazer isso. Eu não consegui ver, até hoje não consegui ver funcionando 100%. Funciona, Amanda? Se puder dar um relato pra nós é legal. Mas eu nunca vi. Eu sei que o pessoal é uma utopia, todo mundo quer isso aí. Nossa, imagina, você clica no botão e ele já testa tudo. Então, eu como desenvolvedora front-end uso o Cypress, que é um teste automatizado de integração, para fazer o login no sistema, navegar a página e tal, e daí eu consigo ver a ferramenta funcionando conforme os testes que eu vou fazendo. Mas essa semana, por exemplo, na agência que eu trabalho, o pessoal construiu uma ferramenta com Selenium, que daí vai lá e navega na página, tira screenshot, verifica se o layout que o design prototipou, o front fez igual. É bem legal, assim. Eu não consigo falar muito porque foi muito avançado, mas... Mas funcionou, chegou a funcionar, você viu funcionando. Sim, funciona assim. Daí emite relatório, avisa no Teams, a gente usa Teams, né? Aí avisa a equipe, tem um dashboard lá também, e é legalzinho. Então, pelo menos na minha experiência, assim, eu sempre vi o pessoal de teste, sempre, até que na IBM eles começaram uma frente pra gente começar a utilizar o Selenium, mas eu não sei como é que ficou. Mas eu queria realmente, é uma coisa assim que eu tenho muita curiosidade de ver 100% assim, o Selenium. Porque a promessa dele, e aí é o relato da Amanda, a promessa dele é bem essa. Cara, faz chover. Você vai clicar no botãozinho, ele vai testar tudo, vai tirar print, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Pô, sensacional. Mas eu não consegui ainda presenciar isso. Gostaria, queria ver muito assim. Mas eu nunca cheguei a ver esse cara 100% assim. Né? Por exemplo, a parte de teste unitário, por exemplo, integração com Jenkins. Né? Essa parte eu já vi muito, que é o DevOps. Né? Então você vai lá, faz o commit, ele vai passar vai lá pro Jenkins lá, daí você vai fazer vamos lá gerar para homologação, né? Você vai dar o play para ele gerar a versão para homologação. Aí ele vai fazer toda a rotina, toda a validação para ver se nenhum teste unitário falhou e parará para lá. Isso eu já vi. Isso é mais normal hoje na cultura, né? Tanto é que é o relato da Érica, né? Que acontece aí tá no ambiente de homologação, aí você vai fazer os testes lá e para ver se passa. Então essa integração DevOps com Jenkins, com essas ferramentas, hoje ela tá muito mais mastigada, assim. Agora essas ferramentas funcionais de tela mesmo, assim, é uma coisa que eu não cheguei ainda não consegui ver assim 100%. Geralmente eu vejo o pessoal testando na mão mesmo, né?
tem o testador mesmo e ele vai entrando na telinha, clicando no botão e tal. E aí ele faz aquele teste funcional bem das antigas. Você tem o test script ali, aí ele executa o test script, vai tirando print, aí ele gera o documento com o resultado e entrega para alguém validar, né? Eu acabo vendo mais isso do que uma ferramenta que nem essa automatizada, que é o sonho, né? Tudo isso é muito legal. Tá. Então assim, pessoal, o que eu queria falar para vocês dessa parte de teste e não dá pra gente, puxa vida, não dá pra gente entrar em mais detalhes. Por exemplo, eu não posso entrar com programação. Poderia falar um pouquinho mais ali por exemplo, DevOps. Mas você entende que eu estou entrando numa outra fronteira? Eu já estou saindo da metodologia ágil e já estou entrando na como que aquilo funciona de verdade, né? Por exemplo, eu falei de Jenkins, né? Que é uma ferramenta não direi de build, mas é a integração contínua que eles falam, né? Que é o Continuous Integration lá, que é o CI/CD, de certa forma. Já é outro tópico que evolui. Então, assim, essa parte de teste, quem gosta de mexer com essas coisas, com essas ferramentas, a parte de DevOps também está muito forte. Tá crescendo muito, tem muito mercado para isso, né? Essa parte de QA. Mas a cara que faz teste de verdade mesmo, não test case. Então, assim, quem se especializa nisso tá ganhando uma notoriedade muito grande, porque existe uma demanda e uma deficiência muito alta com relação a isso. Quando eu escuto o teu relato, Érica, eu fico muito assim feliz que essas coisas estão sendo aplicadas, porque não é em todo lugar que isso é aplicado, infelizmente, né? Deveria. Do jeito que você falou, é um mundo maravilhoso. Mas ainda tem lugar que, os caras estão mexendo em produção, entendeu? O desenvolvedor mexe em produção. Pensa, é o cúmulo. Existe, né? Então, a maturidade, ela está sendo muito maior e a gente vê realmente que essa teoria, ela está sendo aplicada ela está sendo aplicada, né? O pessoal realmente faz isso, tá? Então, o que eu tentei fazer com essa parte de teste, realmente? E aí a gente foi na metodologia ágil. E se vocês pegarem a emenda da metodologia ágil lá, acho que eu evoluí. Vou perder um pouco a humildade, mas acho que eu evoluí bastante aqui, tá? Eu tentei passar realmente a visão do que o cara, do que o testador, ou qual é a maneira como um software deve ser testado, né? Aí na teoria, realmente, utilizando a metodologia ágil. Mas eu não consigo entrar nos detalhes. Ou seja, eu não consigo chegar aqui, vamos fazer uma prática aqui agora, né? Porque a gente não tem nem rotina para testar, né? Vamos fazer um JUnit, vamos fazer uma integração contínua, vamos usar Jenkins, vamos usar isso, vamos usar aquilo. Não dá. Foge do escopo. Seria sensacional, mas não dá, tá? Então é mais ou menos isso que eu tentei trazer. Então, e casa, né? Porque o relato que vocês deram para mim aqui é bem o que está escrito na teoria. É bem legal isso, beleza? Aí pra gente, só para eu não perder a aula de hoje, eu passei uma atividade aqui, tá? Pra gente fechar, que é o seguinte. Como eu falei desses 3 temas aqui, e esses temas são práticas, vamos dizer assim, ágeis, né? São evoluções de práticas ágeis com relação a teste. Eu gostaria que vocês fizessem no grupo uma pesquisa e depois vocês vão jogar lá no Drive, né? Uma pesquisa sobre o ATDD, sobre o BDD e sobre esse Specification by Example. Uma página só. Então vocês vão fazer como se fosse 3 parágrafos, tá? E aí vocês vão colocar um estudo em cima do que é cada um desses itens, só para vocês, como eu não falei, vocês terem uma noção um pouco melhor do que é isso, tá? Do que são essas práticas que na parte realmente de teste o pessoal usa, tá bom? Aí eu abro para dúvidas, pessoal. Dúvidas, questionamentos.
críticas. Eu tô bem... Já vou falar, Amanda. Eu tô bem feliz, tá? Porque, poxa, desde a primeira aula acho que deu algumas discussões aqui. Sempre quando eu falo, o pessoal traz exemplos. Tá bem bacana, tá? Então, pessoal, essa atividade aqui que vocês vão fazer para entregar hoje, tá? Essa pesquisa. E aí a Amanda tá me perguntando desde cedo, né? Ô, professor, fala do trabalho final, fala do trabalho final. O trabalho final tá aqui, Amanda. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Vocês vão acessar o meu Drive. Aqui em metodologias ágeis. E aí tem um cara aqui, ó, avaliações.txt, ó. E aí nesse cara avaliações.txt, deixa eu ver. Eu coloquei um resumo aqui, ó, de tudo que eu pedi, ó. Na aula 1, eu pedi esses itens aqui, ó, que é o que tem que estar lá na pastinha de vocês, tá? Na aula 2, eu pedi isso aqui, tá? E aí na aula 3, que é a aula de hoje, eu tenho que atualizar porque eu tenho que colocar esse trabalhinho que eu tô pedindo aí, que é uma página, tá? Mas aí eu vou falar aqui, tá pequenininho, deixa eu aumentar, tá? A aula 3 hoje é o que vale 5, que é o artigo, tá? Que é o trabalho final, tá? Vamos falar porque esse cara aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês. O que eu quero que vocês façam, né? Basicamente, esse artigo é como se ele remontasse como que é aplicar o Scrum em um projeto, né? Ah, professor, mas a gente não tem um projeto real. A gente está fazendo um projeto fictício. Lembra lá na primeira aula que eu pedi para vocês criarem um projetinho, blá, blá, blá? Então a gente fez um projeto fictício para que a gente tentasse simular a utilização da metodologia ágil em cima desse projeto, para que vocês realmente vissem como que isso é. Que não adianta ficar só na teoria, tem que ter a prática, a gente tem que tentar, tá? E aí, nesse artiguinho, né, o que tem que ter nele, basicamente, né? Nem vou chegar embaixo no conteúdo ali, mas o que vocês vêm fazendo de atividades? Então vamos lá. Tem que ter o contrato social, tem que dizer como que a equipe foi formada, quais práticas ágeis que vocês utilizaram ou pretendem utilizar em cima daquilo que eu estou falando aqui em sala de aula, o que cada membro da equipe faz, qual o papel de cada um, ou seja, poxa, legal, ó, tem o Scrum Master, é esse, ela é o Product Owner, tal é o tal, entendeu? Para realmente fazer uma brincadeira no sentido de prática realmente da metodologia, né? Em equipe, Márcio, tudo em equipe. Eu até conversei com o Joilson, né? Ele me cobrou um pouquinho sobre essa avaliação final. Eu falei, olha, eu tenho feito em equipe, tudo bem? Ele falou, não tem problema. Então vai ser em equipe. E relataram o que funciona e o que precisou ser retirado ou melhorado no dia a dia do Scrum, né? Poxa, o que vocês viram? Vocês fizeram uma sprint retrospective lá, né? Simulando. A gente chegou à conclusão que tem que ter isso, ou chegou à conclusão que tem que ter aquilo. Poderíamos melhorar isso, poderíamos melhorar aquilo, né? E aí tem algumas tarefas que vocês vêm fazendo, né? Que é criar o Product Backlog. Aí agora tem que fazer o Sprint Backlog, né? Daí depois vocês vão simular a Sprint Planning Meeting. E aí eu pedi para vocês criarem 3 sprints. Aí vocês vão fazer o Daily Scrum, né? Vão simular como que foi feito o Daily Scrum. Vão simular como é que fez o Sprint Review Meeting, a Sprint Retrospective. Como que é isso? Como que essa simulação é realmente escrever no trabalho? Olha, a gente iniciou o projeto, parará. A gente fez o backlog, aí coloca o print do backlog, né? Aí a gente fez a primeira Sprint Planning Meeting e a gente definiu que a gente ia atacar, o objetivo era atacar as histórias de usuário, as histórias de criação de produto e as histórias de criação de pedidos. Aí a gente fez as tarefas, colocou no Sprint Backlog e aí começamos a correr. Aí na Daily Scrum
tudo normal, mas a gente viu que tinha um impedimento que era montar uma telinha XYZ. Simulando, entendeu? Aí entra um pouco da criatividade também, né? Aí depois que a primeira sprint rodou, a gente fez uma sprint review meeting e a gente chegou à conclusão de que da primeira sprint, de 3 objetivos traçados, a gente conseguiu terminar 2. A gente não conseguiu terminar o terceiro porque a telinha tal exigiu uma mudança. Entendeu? Aí vocês vão fazer um outro split planning e vão descrevendo isso no trabalho. Entende? É como se fosse um relatório de como que vocês utilizaram o Scrum para que eu possa ler e para que eu possa dizer, ó, o pessoal está entendendo o que está acontecendo, juntando a teoria e a prática. Aí faz a sprint retrospectiva, ó, nessa primeira aí a gente errou demais na estimativa, né? Porque a gente, sei lá, colocou mais horas do que deveria e blá blá blá. Para a próxima vamos tentar resolver isso. Entende? Vai ter que ser um pouco de criatividade ali, né? Que nem eu falei, o legal é se vocês realmente tivessem uma... Isso, vai, Márcio. A ideia é essa. Não tem que reinventar a roda, não. Vocês vão ter que pegar o que já tá pronto e vão jogando aqui. Aqui é o quê? É encapsular tudo aquilo que vocês já vêm fazendo, né? E aí o artigo ele vai ficar dessa forma. Ele vai ter um título bem bonitinho, né? Aí vocês vão colocar um resumo ou abstract, né? Não precisa colocar abstract. Se colocar só o resumo tá bom. Mas tem gente que gosta de inglês, né? E aí você vai colocar lá no resumo, né? Ah, esse artigo tem por objetivo mostrar como a metodologia ágil foi aplicada na disciplina tal, no projeto tal, parará, parará. Tem que fazer 3 sprints que eu pedi. Aí você vai colocar uma introdução, né? Ó, pá. Gente, vocês são formados, vocês fizeram um TCC, então vocês sabem fazer isso, né? Vocês vão fazer uma introdução bem bonitinha, né? Com aquelas ligações, aí você faz a fundamentação teórica bem sucinta, né? Pô, se vocês falaram de Product Backlog, de Sprint Backlog, falaram de Daily Scrum, tem que ter a teoria daquilo, né? Então tem que ter uma fundamentação teórica legal em cima disso, né? Não precisa ser nada, gente, de 50 mil páginas, tá? Bem sucinta, mas que tenha o conceito. Aí o que vai ser legal é o desenvolvimento. Como é que o Scrum foi aplicado? Como é que vocês fizeram? Ah, então a gente fez da seguinte forma, né? A equipe nossa era formada por tal. A gente criou o Product Backlog. Aí mostra o Product Backlog criado no Trello. Aí diz que usou a ferramenta. Daí depois que a gente fez a nossa primeira Sprint Planning. A gente decidiu atacar esses itens. Aí essa aqui é a cara da primeira Sprint, né? Daí a gente fez a Daily Scrum. Nessa primeira sprint foi tranquilo. Na review a gente achou que teve esse problema. E na retrospectiva a gente achou que tem isso. Aí fizemos mais, né? Aí fizemos a segunda planning meeting e aí fizemos a terceira. Pressupondo que em 3 sprints vocês conseguiram entregar tudo, né? Tô chutando, né? E aí vocês vão concluir, né? Daí a gente conclui que dessa forma que a gente fez ficou interessante. Talvez se a gente tivesse utilizado essa técnica seria legal, essa técnica não, e por aí vai, tá? Outra coisa que eu esqueci de colocar eu vou melhorar aqui, é o seguinte, o critério de aceitação, né? Ou definition of done. Aí vocês colocam aqui, usou TDD ou alguma técnica, tá? Aí vocês colocam aí, que tem a ver com essa parte de teste, eu já atualizo lá, eu já atualizo isso no servidor. Aí vocês colocam se vocês utilizaram algum critério de aceitação. Tá, Amanda, antes de eu responder a tua pergunta de uma semana, vamos lá, né? A avaliação é sempre assim, vamos lá. Vocês entenderam a ideia? Só fala sim ou não pra mim. Daí depois a gente vai discutir. Tá. O Michael tá falando que sim. Eu preciso que pelo menos 3 pessoas me ajudem respondendo se entenderam o que é pra fazer.
Então ficou claro que é para fazer. Agora vamos à questão do tempo, tá? Eu pensei que até o dia 21 é razoável. Eu pensei. Poxa, uma semana e tal. Mas aí vocês têm também, vocês, imagino que vocês têm outras tarefas, vocês têm outro trabalho, por aí vai. A Amanda já colocou uma semana tudo isso, né? Aí eu preciso que vocês me falem se até o prazo, e eu tô dando agora 2h43, até as 5 eu vou deixar vocês fazerem isso e eu vou estar aqui para ajudar. Aí eu pergunto, dia 21 é razoável? Sim ou não? O Márcio está falando que dia 28, todo mundo compartilha do dia 28? Eu preciso que vocês também me ajudem, porque eu preciso ter uma data. Eu preciso que vocês me falem, professor, aqui todo mundo vai entregar aqui, porque eu preciso pontuar a nota. Eu não quero deixar isso aberto. Ah, não, quando vocês terminarem me entregue. Não, não dá. Precisamos estipular uma data para que vocês consigam entregar, para que eu consiga colocar a nota de vocês. E eu quero que todo mundo passe. Entende? E principalmente, eu quero que todo mundo tenha entendido a ideia. Esse que é o meu objetivo principal. Então, de novo, não sei se alguém quer falar ou se alguém quer propor. O Márcio já propôs dia 28. Alguém quer propor alguma coisa? O tempo tá razoável ou não? E aí? Me ajudem aí, escrevam lá no chat o que vocês acham. Uma semana é suficiente? O Márcio está propondo 2. Tá? Eu preciso que pelo menos umas 4 pessoas se pronunciem com relação a isso para que eu consiga seguir aqui. Uma semana, 2, o que vocês acham? E tô gravando aqui, tá, gente? Que daí depois eu jogo lá na aula lá e fica evidenciado, fica legal. Misericórdia, cadê vocês? Ó, o Juliano falou que tá 2 semanas. O Luiz Fernando colocou dia 28, a Amanda 28. A Amanda tá falando que 28 ok, mas pode ser pouco tempo. Amanda, aí entra no seguinte, Amanda. Caso, cara, nessas 2 semanas faltou tempo, vocês têm o Discord. Gente, assim, o Discord não é a ferramenta que eu uso todo dia, mas sempre quando tem mensagem no Discord, por exemplo, ontem a Erika acho que mandou mensagem, aí o Gmail me avisa. Aí eu corro lá e respondo, tá? Então, assim, se vocês precisarem me procurar, ou vocês mandam, podem mandar um WhatsApp pra mim, acho que o Juízo tem meu WhatsApp. Ou vocês mandam no Discord, eu acho que é melhor no Discord porque fica evidenciado lá. E aí é uma ferramenta que todo mundo consegue observar, entendeu? Manda uma mensagem lá que eu vou responder o quanto antes, tá? Se eu não responder o quanto antes, aí me incomoda de qualquer outra forma, tá? Então vamos lá. Estipulamos dia 28. Puxa, professor, não vou conseguir, vai atrasar um pouquinho, tal. Posso entregar? Pode ser mais uma semana? Eu dou um jeito, entendeu? Agora, o que eu não posso é deixar em aberto. Então, pelo que eu tô entendendo, ó, eu tive 4 votos aqui para 2 semanas. Eu tive o voto do Márcio, 1. Não, na verdade eu tive 3, ó. Pelo menos 3 que se pronunciaram. Pessoal, mais um aí. Se mais algum falar 2 semanas, eu vou fechar dia 28. Ou, se tiver uma outra opção. Preciso que mais um se pronuncie. Tem bastante gente na sala, tem 18 alunos aqui. Então, fechou. Então, dia 28. Combinado? Então, dia 28 é esse artiguinho, com tudo isso que a gente vem trabalhando aqui em sala de aula, tá? Eu vou parar de gravar agora.